Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro, depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como disse no início da missa, ontem celebrávamos o Sagrado Coração de Jesus. Hoje a Igreja celebra a memória do Imaculado Coração de Maria. Se nós olharmos, sobretudo em especial, a partir do Evangelho de hoje, e no final do Evangelho, Lucas diz que depois de todo aquele desfecho que nós já conhecemos, de que Jesus volta para Jerusalém, Maria e José ficam angustiados à procura. Quando encontra, Jesus diz que deve estar na casa do Pai, diz que eles não compreendem bem, mas voltam para Nazaré e diz: Maria guardava no coração tudo aquilo. Apesar de não compreender o silêncio de Maria, por isso, o título de Maria, um dos mais belos, é a mulher do silêncio. Porque no silêncio ela guardava tudo, ia refletindo e ia amadurecendo. Com certeza, muita coisa Maria só compreendeu depois da ressurreição do seu filho. Mas tudo aquilo que ela ia ouvindo, que ela ia vendo, que ela ia aprendendo a partir de sua experiência, desde o anúncio do anjo até todo o processo de educação de Jesus, ela guardava no coração como uma sementeira, como um jardim que recebe as sementes, é cultivada para só depois florir. Olhar para Maria e celebrar o seu imaculado coração é celebrar de fato o amor e a misericórdia de Deus para com toda a humanidade. De Maria tiramos 2 coisas para esta festa de hoje, para esta memória. O Imaculado Coração de Maria significa um coração sem mácula nenhuma, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma transgressão. Maria, ela foi criada por Deus sem mácula, por isso dia 8 de dezembro nós celebramos a festa, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Porém, Maria, criada uma vez imaculada, ela não foi livre das tentações, ela não foi livre das provações. Maria foi criada imaculada, mas assim como Adão e Eva foram a imagem da primeira humanidade criada imaculada, mas tinha a liberdade de escolher outras coisas, outras realidades, e assim escolheram como escolheram o pecado, por isso foram expulsos do paraíso. Maria, uma vez criada imaculada, pensada por Deus imaculada, está na nossa realidade humana, é com a nossa carne humana como cada um de nós, mas não foi preservada das tentações, não foi preservada das provações da vida. Agora ela optou, por amor do seu filho, a não macular o seu coração. Veja, é um ser humano como nós, com um coração imaculado, mas com a capacidade de escolher maculá-lo.
com a capacidade de escolher manchá-lo. Porém, ela optou por não fazer isso. Mas não optou simplesmente por uma vontade humana. Não, optou porque encontrou Jesus Cristo, aquele verbo que ela deixou fazer-se carne no seu ventre, quando ela começa a contemplar esse mistério tão grandioso. Por causa deste grande amor, ela resolve fazer com que o seu coração seja aquilo que ele deve ser em essência, amar ou amor. Por isso, olhar para essa memória do Imaculado Coração de Maria é olhar também para o nosso. Apesar que o nosso coração, mesmo que maculado para o pecado ou pelo pecado, nós somos chamados a ter um coração semelhante ao coração de Jesus e um coração também sem mancha, imaculado como o coração de Maria. Mas isso é uma opção nossa. Somos nós que optamos por maculá-lo ou torná-lo imaculado. São as nossas atitudes, as nossas escolhas. Nós olhamos hoje para o ser humano e percebemos cada vez mais que o seu coração torna-se obscurecido. Obscurecido pela inveja, pelo ódio, pela ganância, ou seja, tudo aquilo que o macula. Pelo contrário, deveria ser um coração aberto ao amor, à fraternidade, à acolhida. Costumeiramente, nós dizemos que o coração ele é o centro do ser humano. Então está aqui a nossa humanidade. Às vezes nós olhamos para a realidade que nos cerca e dizemos que tudo o que está acontecendo, toda essa doença, a violência, a fome, as guerras, todos esses problemas, dizemos, isso é falta de Deus. Não, isso não é falta de Deus, isso é falta de humanidade. Há uma grande diferença. Deus nunca abandonou o ser humano. Deus nunca abandonou a obra criada. Agora, o ser humano é que tem essa tendência de se automacular e macular os seus. Por isso, o nosso coração deve ser um coração cheio de humanidade, de olhar para o nosso semelhante, de ter misericórdia para com ele, de acolhê-lo, de afagá-lo, de acompanhá-lo. Desde o início, quando começávamos esta pandemia, dizia que como é importante nós acompanharmos com a nossa oração as pessoas que são infectadas por este vírus. Mas não são poucos os relatos, ou de ver as pessoas mesmo agir com preconceito para com uma pessoa só porque ela adquiriu o vírus. Como se nós estivéssemos imunes de adquirir esse vírus. Alguém que adquiriu deve ser isolado? Deve. Mas essa pessoa, ela continua sendo um ser humano, continua sendo meu irmão, continua sendo filho de Deus, por isso merece a minha atenção, todo o meu apoio e mais do que nunca do meu carinho e da minha compreensão. Mas o coração humano, ele é assim. Se eu estou bem, eu não quero que o outro me manche. E veja, Jesus, para lavar a humanidade do pecado, se deixou enlamear pelos próprios pecadores, se misturou com os pecadores. Como é que eu sou cristão se eu não tenho as mesmas atitudes de Jesus de estar com o doente, de estar com o faminto, de estar com o abandonado, assim como ele esteve, como ele se misturou para transformar, nós também devemos nos misturar para transformar esta realidade tão sedenta de luz, tão sedenta de amor, tão sedenta de fraternidade. Que o Imaculado Coração de Maria nos ajude a entender que nós somos seres humanos, somos, mas é essa humanidade que é chamada a ser divinizada, mas só será divinizada quando assemelharmos o nosso coração ao coração sagrado de Jesus e à imagem do Imaculado Coração de Maria, desejarmos continuar firmes na fé, na esperança, na caridade, desejosos de não manchar a nossa alma, o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.